De que serve o ensino dos espíritos, dirão alguns, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? Fácil é a resposta. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. E é importante que a gente procure entender esse princípio aqui, porque ele fala muita coisa em poucas palavras. Porque se uma pessoa está movida por muitas paixões, por aquilo que ele pensa dominar, logicamente, vai inspirar menos confiança do que aquela pessoa que trabalha com mais sensatez. Quando nós estamos diante de uma teoria, nós vamos procurar aquela que for mais capaz de atender às nossas necessidades e estiver dentro do limite da nossa aceitação. O que transcende a nossa aceitação vai nos levar às reflexões, porque se a gente disser não aceito, não acredito, acabou. Você está perdendo, ou pode até estar ganhando, mas a maioria das vezes vai perder a oportunidade de refletir sobre aquele assunto. Portanto, nós temos que procurar observar sempre, dentro das oportunidades que nós temos, como agir com mais segurança e com mais qualidade naquilo que nós pretendemos fazer. Portanto, ao recebermos uma mensagem, nós temos que fazer uma série de avaliações, uma série de análises. E muitas das vezes, um médium pouco esclarecido passa uma mensagem de grande valor. E outras vezes, um médium muito esclarecido passa uma mensagem que não tem muito valor. A gente vê esses exemplos constantemente. Do mesmo modo, se deve proceder com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, muitos há que a ultrapassaram. E estes nos podem dar ensinamentos que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos. Ou seja, assim como a gente procede com os espíritos, de fazer uma avaliação daquilo que eles nos passaram, quando a gente sabe, alguns espíritos que tiveram na Terra, e às vezes em condições simples de pessoas que de pouca instrução, no plano espiritual eles estão muito acima em conhecimento do que aquilo que a humanidade tem aqui. E muitos que aqui na Terra tiveram determinados conhecimentos que a gente achava o máximo, lá no mundo espiritual estão muito acima do que os homens mais instruídos da Terra. Então nós temos que ter cuidado quando estamos lidando com os espíritos para não ficarmos presos a determinados conceitos e não fazermos determinadas críticas, às vezes mordazes. Quando a gente lê o livro Pensamento e Vida, a gente vai vendo que só a lição 8 dá para você escrever uns 3 livros, de tanta informação que tem ali. E nós precisamos entender e aumentar o nosso entendimento para que a gente não saia fazendo determinadas críticas que algumas pessoas gostam de fazer, sem buscarmos a essência das informações. E por isso, nós estamos sempre construindo, estamos sempre buscando realizar algo mais um pouco transcendente para nossas vidas, ou algo um pouco mais que venha fortalecer-nos um pouco mais ao longo da nossa existência. De distingui-los, falta aqui um pouquinho. Bom, de distingui-los é do que deve tratar com cuidado quem queira esclarecer-se. E a fazer essa distinção é o que conduz o Espiritismo. Então o Espiritismo vai trazer para a gente a oportunidade de nós distinguirmos quem são os espíritos que estão nos passando a mensagem e que tipo de mensagem eles estão passando. Os bons espíritos passam as mensagens da solidariedade, do amor, da compaixão. Já os maus espíritos vão trazer exatamente o oposto disso. E muitos pseudo-sábios vão trazer mensagens que ela mesma se contradiz. E aí nós temos que ficar muito perspicazes ao recebermos essas mensagens e, logicamente, amigos de outras casas devem fazer essa avaliação. Porém, mesmo esses ensinamentos têm um limite. E, se aos espíritos não é dado saberem tudo, com mais forte razão, isso se verifica relativamente aos homens. Nós, seres humanos aqui encarnados na Terra, não sabemos tudo. Nós dominamos determinadas áreas,
mas umas mais, outras menos. No mundo espiritual, também é a mesma coisa. Os espíritos dominam relativamente a área que ele aprendeu, que ele estudou sobre ela. Se você for fazer um curso de acupuntura com o chinês, lógico, quebrando a barreira do idioma, que ele conseguir falar no nosso idioma, ou nós entendermos o idioma que ele fala, nós vamos aprender de uma forma muito diferenciada do que fôssemos estudar a acupuntura com alguma pessoa que não é chinesa, ou que não é vietnã. No Vietnã também tem muitas pessoas que conhecem a fundo a acupuntura. Da mesma forma, se a gente vai estudar homeopatia com alguém que entende bastante da doutrina espírita, nós vamos aprender de uma forma diferenciada, porque ela tem muitas colocações sutis que transcendem as coisas materiais. Então, e assim também a acupuntura. Se nós não formos espíritas ou não tivermos um conhecimento relativo do espiritismo, a gente vai aprender apenas um pedaço, e digo, sem nenhuma afetação, um pedaço bem pequeno. Porque eu costumo dizer o seguinte: se você fizer um curso para consertar o motor de um carro, você sabe mexer no motor de um carro. Mas a parte eletrônica, você terá uma noção de como funciona, mas você não vai saber. Você precisará de um técnico que conheça a parte eletrônica de um carro, que vai ficando cada vez mais sofisticada. Da mesma forma, aí não adianta você chegar e querer consertar um painel eletrônico se você apenas aprendeu a consertar o motor de um carro. Por mais autodidata que você seja, por mais que você tenha feito cursos, estudado como funciona a parte eletrônica, mas aquele técnico que estudou e aprendeu eletrônica terá muito mais facilidade e habilidade para fazer a pesquisa do defeito e fazer o devido reparo. Da mesma forma, para entendermos as coisas que transcendem a matéria, como citamos homeopatia, acupuntura, floral também, nós precisamos entender também da ciência que estuda o espírito e o perispírito. É uma coisa comum, natural. Nós temos que procurar entender isso. Senão a gente fica meio perdido diante de todas as informações que nós acabamos recebendo, mas não entendendo plenamente. E quando vamos estudar a doutrina espírita, lógico, nós temos que pegar toda a codificação e procurarmos entender essa codificação segundo o prisma de Kardec. Se a gente começar a querer botar outras teorias juntas, vai nos confundir. E se a gente não entendeu tudo que Kardec e depois o Chico veio complementar, aí fica mais difícil ainda para que a pessoa aprenda. Isso aí é a opinião pessoal minha, né? Vou ter que deixar claro que estudar Kardec sem estudar o Chico, principalmente as obras de André Luiz e os romances do Emmanuel, fica difícil da gente começar a ter uma noção mais ampla do que é a vida espiritual. Com todas as responsabilidades que é repassada para cada um de nós. E com todas as possibilidades que é repassada também para cada um de nós. Ali, mostra-nos que uma forma de pensarmos, a forma de agirmos e uma infinidade de ações que nós tomamos no dia a dia influencia em tudo da nossa vida, nesta existência e nas próximas que nos esperam. Portanto, precisamos estar atentos com a forma com que agimos, com a forma com que reagimos e para que a gente possa construir um mundo melhor ao longo da nossa existência. Há coisas, portanto, sobre os quais será inútil interrogar os espíritos, ou porque lhes seja defeso revelá-las, ou porque eles próprios as ignoram, e a cujo respeito apenas podem expender suas opiniões pessoais. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, ou melhor, quando nós queremos descobrir alguma coisa e vamos recorrer aos espíritos, tem uma limitação. E essa limitação está exatamente naquilo que eles podem falar ou que eles não sabem como funciona aquilo que a resposta daquilo que nós estamos perguntando. Então nós estamos aqui na Terra, somos rodeados por espíritos, cada um na sua posição evolutiva, cada um com as suas possibilidades de conhecimento, de entendimento, de bondade, de maldade, enfim, todas as qualidades e defeitos que um espírito pode ter, e só poderemos
obter deles aquilo que é permitido e só poderemos realizar o bem na medida de nossas forças. E agora nós não sabemos a medida de nossas forças, então devemos procurar fazer cada vez mais para que o mundo seja melhor. Sem ferir aos interesses dos outros, sem ferir a outros, apenas buscarmos trabalhar intimamente para nos melhorarmos. Isso nós temos que fazer. Procurar nos melhorar, procurar fazer o possível para que nos tornemos pessoas melhores. É o objetivo nosso, no nosso processo evolutivo, ao longo da nossa existência. E, dentro desse princípio, à medida que nós vamos nos melhorando, a gente vai recebendo determinadas informações que às vezes é de caráter pessoal ou de caráter coletivo. Se é de caráter coletivo, deve ser colocada coletivamente. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdade absolutas, sobretudo acerca do que deva permanecer oculto. Como o futuro e o princípio das coisas é que eles mais insistem a fim de insinuarem que se acham de posse do segredo de Deus. Então, se você começar a fazer pergunta para espíritos orgulhosos, presunçosos, eles vão apresentar determinadas verdades absolutas, como verdade absoluta, algo que que acaba sendo bastante pueril. E as pessoas se expondo a determinados ridículos. É isso que o Kardec está passando para nós. E quando você quer saber o futuro, saber algumas coisas que devem permanecer oculto por enquanto, e entrar nos princípios das coisas, a querer saber como que o mundo foi criado e outros mais, você vai se complicar. Principalmente aquilo que se acham, como Kardec, os espíritos responderam para Kardec, nos segredos de Deus. Aquilo que ainda não é defeso revelar aos homens, aquilo que não deve ser passado para os homens. Então, isso, se você quiser saber, vai passar por situações ridículas. Por isso mesmo, sobre esses pontos é que mais contradições, que são as tradições, se observam. Veja-se o capítulo precedente. Então, nós temos que estar sempre atento, porque quer descobrir o futuro, vai passar por determinados carões. Não temos que ficar querendo ser o vidente do futuro. Algumas coisas são reveladas. Às vezes para ser guardada para a gente, para ser vivenciada por nós mesmos, e pouquíssimas são realmente para ser expostas ao público. Tenhamos os devidos cuidados, os devidos cuidados e as devidas prudências. A todo momento na nossa vida nós estamos sendo convidados a fazermos as nossas reflexões, a procurarmos entender mais as coisas espirituais. Por isso, o respeito por aquilo que Kardec trouxe para nós é fundamental ao longo da nossa existência, para que melhor possamos servir ao nosso próximo, para que melhor possamos colocar em prática os ensinamentos que os bons espíritos trazem para nós. E principalmente aqueles que trouxeram os ensinamentos básicos que nos servirão de base para tudo aquilo que a doutrina espírita espera de cada um dos seus seguidores e aquilo que os nossos protetores esperam também que a gente aprende e comece a praticar. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que nós possamos viver em paz, construindo um mundo melhor para todos nós.